Os signos do cinema hollywoodiano estão carregados da ideologia patriarcal, um pensamento que sustenta as estruturas sociais e constrói a mulher de tal maneira para servir às necessidades do inconsciente de uma sociedade baseada nos valores do masculino. E nos anos de 1970 e 80, a teoria do cinema presenciou o surgimento de posições que focaram no olhar dentro da relação espectador-filme. Diante das reflexões sobre o olhar no cinema, surgiu a teoria feminista que usou deste pensamento junto à psicanálise para indagar o modo como o inconsciente da sociedade patriarcal estruturou o cinema. Uma dessas teóricas é Laura Mulvey. Seus estudos foram pioneiros na investigação relacional entre o olhar masculino e o corpo da mulher. É diante desse pensamento que iremos agora refletir sobre a construção de Marilyn Monroe no filme Blonde, dirigido por Andrew Dominik e disponibilizado pela Netflix. Antes de começar o vídeo, gostaria de compartilhar que apenas 12,8% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal, o que é muito pouco. Então fiquem à vontade para se inscrever, que é grátis, e você ainda ajuda no crescimento desse canal. Andrew Dominik é conhecido pelos seus famosos documentários e filmes autobiográficos premiados e bem vistos pela crítica. Seu rigor estético ao construir uma narrativa fílmica certamente chama a atenção. Um grande exemplo é o premiado O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford e o recente documentário This Much I Know to Be True. Com base nisso, muitos estavam curiosos para ver como o diretor iria construir a trajetória de Marilyn Monroe da infância ao estrelismo. É importante informar primeiramente que Blonde não tem o objetivo de desvendar quem foi Norma Jane ou Marilyn Monroe. O diretor faz uma mistura dos acontecimentos da vida da artista com uma visão fictícia dela. Afinal, muito daquilo que se fala sobre ela são apenas invenções da indústria e do imaginário coletivo, assim como a própria Marilyn inventava a si mesma para sobreviver naquele meio. Em Blonde, acompanhamos Norma desde a infância conturbada, com uma mãe instável e um pai que só existe em sua mente. Diante das loucuras da sua responsável e a identidade desconhecida do pai, a menina ficou na responsabilidade de um casal, mas logo em seguida foi para o orfanato, o que foi um dos momentos mais conturbados da sua vida. O filme utiliza a figura do pai desconhecido ao longo de toda a sua duração. Como sua mãe havia mencionado que ele trabalhava no cinema, desde criança Norma tinha sonhos de encontrá-lo no meio artístico. O passado de transtornos mentais da família de Marilyn também é utilizado na obra com bastante ênfase, principalmente no início do filme, e isso ajuda a entender certas decisões adotadas pelo diretor. Todo o formalismo estético do longa é uma tentativa de emular o olhar da jovem ou compartilhar os seus sentimentos com o público. Em muitos momentos, é quase como se estivéssemos na cabeça de Norma e presenciássemos seus pensamentos, sonhos e memórias. Are you trying to destroy yourself, Norma? What are you doing to your life? Business of yours is my life. O uso do preto e branco, assim como o da luz e da sombra, acentua aspectos da mente conturbada da personagem, a câmera nervosa e a montagem ágil, que estão presentes nos instantes de maior perturbação da trama, são responsáveis por deixar uma atmosfera de dúvida. O que vemos é real ou não é real? É como se a própria Marilyn não conseguisse distinguir a realidade da irrealidade dentro das suas vivências. Um estado também experimentado pelo espectador em algum sentido. Já os movimentos da câmera
são pensados para gerar um fluxo entre as sequências, criando uma unidade bastante prolongada. Dormindo ou acordando, ainda temos a sensação de continuidade de uma ação. Diante de tudo isso, parece um filme bem pensado esteticamente, porém, precisamos ressaltar seu caráter hiperdramatizado, cuja protagonista sofre um martírio do começo ao fim durante 2 horas de duração. Acompanhamos uma artista que, apesar da grande fama e sucesso, sofria de depressão, solidão e síndrome do pânico. Sua descrença na capacidade de encontrar algum dia um amor verdadeiro que a aceitasse como ela era ilustra muito bem toda essa tristeza. Como reflexo disso, ela cria uma persona sexy e exuberante, como sendo uma única possibilidade de ser amada por todos. Ela era o que desejavam dela. Sua beleza agrada aos homens. Seu carisma fez as mulheres desejarem ser como ela. I love you. I love you all. A performance da atriz Ana de Armas também ajuda a modular essa aura de forte impacto contido no filme. Ela consegue expor todas as nuances, desde as ambições e as fragilidades de Mary, mesmo que perante a um filme que ignora muitos aspectos dessa figura. É lamentável, no entanto, ver Ana sexualizada, assim como Norma em toda a sua carreira. É quase nulo os momentos que ela não esteja bela ou sexy. Mesmo em cenas de angústia, medo e sofrimento, sempre temos a moça bem maquiada, bem vestida, com uma tristeza sedutora. Esse é um quadro rascunhado principalmente pelo exercício do olhar masculino dos realizadores por trás das câmeras. Nesse sentido, as imperfeições de uma mulher ícone passam a não ser toleradas. Aqui não temos um filme de uma mulher em sofrimento, temos o martírio de uma mulher de forma estilizada e modulada por homens através da linguagem cinematográfica. É como se o sofrimento de Monroe fosse um fetiche masculino. No filme 7 Dias com Marilyn, do diretor Simon Curtis, o personagem Sir Lawrence, ao conversar com o protagonista Colin, fala sobre como Marilyn é grandiosa e de como talvez esta grandiosidade seja a origem da sua profunda infelicidade, e tudo isso a tornasse um enigma muito belo. De acordo com Laura Mulvey, a erotização da mulher na tela acontece através do modo como o cinema se estrutura em torno de 3 olhares especificamente masculinos: o olhar da câmera, o olhar do personagem dentro da narrativa e o do espectador masculino. Mas a erotização por si só pode até não ser tão grave. O problema são os elementos de imposição e posse impostos pelo olhar masculino heteronormativo. What do you want him to do? Marry the girl? He was kind of scary looking, but he wasn't really old. É claro que a partir desse pensamento de Mulvey, muitas outras teorias surgiram para analisar o feminino dentro do cinema. Mas Marilyn Monroe é definitivamente um grande exemplo de atriz que perdeu sua individualidade para a indústria. Dada essa construção, todas essas figuras fictícias se colocaram diante de um olhar masculino a partir da exposição da sua sexualização, um campo ambíguo e muitas vezes irredutível da afirmação do poder feminino. Ela é construída para ser olhada e desejada. Suas performances são, na maioria, cômicas e representações de estereótipos sexuais dominantes. Mas Norma Jane não se resume a Mary, ultrapassando logo a figura mítica da atriz. E esse é um estado que representação nenhuma poderia alcançar, seja por filme algum. Mas o grande equívoco nesse filme foi o diretor compor a sua obra com uma sucessão de eventos chocantes. Suas supostas imagens ousadas extrapolam as linhas divisórias entre o incômodo reflexivo e o gratuito, algo que beira o insuportável. Apesar de todo o seu potencial, no fim das contas, Blonde acaba se tornando uma obra torturante
e desrespeitosa não para com Mary apenas, mas para todas as mulheres.